Boa noite. Todos estão bem? Iremos, por meio deste vídeo, demonstrar nosso experimento sobre o pêndulo simples. Inicialmente, iremos mostrar os materiais que utilizamos e para qual a função de cada um no nosso experimento. Primeiramente, temos aqui a imagem do nosso pêndulo assim já montado, onde a gente utilizou uma base de um metal para ter um peso, né, para não fazer com que o peso da nossa chumbada tombasse o, a haste. E para fazer a haste ali sobre a base, utilizamos cano com o joelho para fazer esse formato em L e manter ali a chumbada, que foi o material utilizado para a ponta do pêndulo, pendurado sobre uma linha de pesca. Como vocês podem ver, eu coloquei um papelão aí por debaixo, porque quando eu estava indo para fazer o movimento do pêndulo, estava girando a base, aí não estava conseguindo fazer. Aí um jeito que eu fiz para fazer ficar sem girar foi colocando esse papelão aí por debaixo. Temos a régua também, né? No nosso experimento para fazer a medição dos tamanhos do fio. Utilizamos também de um transferidor para fazer a medição do ângulo. A linha de pesca, que, como já foi dito, o único material que eu encontrei para colocar na ponta do pêndulo para ser a massa nossa do experimento foi uma chumbada de pesca. A única coisa que eu conseguia fazer para passar por de dentro dela, para ela ficar pendurada, era a própria linha de pesca, né? Que é apropriada para chumbada mesmo. Uma faca que eu utilizei para cortar o cano, para que ele pudesse. Cortei um pedaço menor do cano para fazer o L juntamente com o joelho. Utilizamos a lixa também para, depois que fizéssemos o corte do cano, a gente precisaria que ele ficasse rente, para que nossa haste não ficasse torta e assim não atrapalhando o nosso experimento. Então lixamos até ficar rente a base do cano para ele ficar bem reto. Para fazer os buracos no cano onde iríamos passar a linha para formar o nosso pêndulo completo, a gente utilizou essa caneta soldadora para fazer esses buracos. Foi utilizado marca-texto para saber exatamente marcarmos onde seriam feitos os buracos para nosso fio ficar rente e não ficar torto, e também para facilitar, porque na hora de fazer a medição dos graus, na hora que a gente mediu 10 graus lá, marcamos no cano assim, onde ficaria o fio, para a gente não ter que, toda vez que fosse fazer o experimento, medir o ângulo novamente. Aí fizemos uma marcação com marca-texto. A cola Super Bonder foi utilizada para prender, né? Como não encontramos uma haste pronta, tivemos que montar, como já foi dito aqui. Então utilizamos a cola Super Bonder para fazer essa colagem, para ficar bem firme e não atrapalhar nosso experimento durante o processo. A tesoura foi utilizada para cortar o fio, a cada tamanho de fio que fazíamos do experimento, a gente ia lá e cortava, foi diminuindo aí de 5 em 5 centímetros com a tesoura. Iremos agora aqui a seguinte mostrar o experimento em prática, inicialmente com o fio com tamanho de 29 centímetros. A nossa chumbada tem o peso de 15 gramas e o ângulo θ que nós calculamos foi de 10 graus para o experimento. Utilizando no nosso experimento aqui o tamanho de fio inicialmente a 29 centímetros, encontramos primeiramente, como o tempo das 5 oscilações, 5,9 segundos, o que faz aí ter uma média de 1,18 segundos por oscilação.
Logo em seguida, fizemos novamente o experimento e encontramos o tempo das 5 oscilações de 5,95 segundos, o que nos dá 1,19 segundos por oscilação. E, logo em seguida, fizemos novamente o experimento encontrando os mesmos valores da primeira tentativa. Isso tudo nos agregou um período médio de 1,183 segundos por oscilação, com o tamanho de fio de 29 centímetros. A massa da chumbada é 15 gramas e o ângulo θ 10 graus. Agora, utilizamos o tamanho de fio de 24,5 centímetros, a mesma chumbada de 15 gramas e o mesmo ângulo θ de 10 graus. Assim, a gente encontrou primeiramente o período das 5 oscilações de 5,1 segundos, tendo em média uma oscilação a cada 1,02 segundos. Logo após, fizemos novamente e encontramos para 5 oscilações 5,2 segundos, tendo 1,04 segundo por oscilação. E por último, novamente aplicando o experimento, encontramos 5,35 segundos para 5 oscilações, tendo 1,07 segundos por oscilação. Desses 3 experimentos com o fio em 24,5 centímetros, encontramos um período médio de oscilação em 1,043 segundos. Agora, novamente com o fio encurtado para 20,5 centímetros, a chumbada com os mesmos 15 gramas e o ângulo θ de 10 graus, encontramos primeiramente para 5 oscilações 4,9 segundos, o que nos dá por oscilação tempo médio de 0,98 segundos. Logo após, novamente fizemos o experimento e encontramos para 5 oscilações 4,85 segundos e o tempo médio para cada oscilação de 0,97 segundos. E por último, encontramos novamente os valores para a primeira tentativa com fio de 20,5 centímetros, tendo para 5 oscilações 4,9 segundos e o tempo médio para cada oscilação de 0,98 segundos. Pegando as 3 tentativas do experimento agora com fio a 20,5 centímetros, o período médio de cada oscilação foi de 0,976 segundos. Ao final do experimento, montamos uma tabela com todos os dados coletados do mesmo. Notem que, por não termos conseguido uma haste comprida o suficiente para os comprimentos de fios propostos no roteiro, nossos resultados seguem a mesma linha de raciocínio, onde podemos concluir que, quanto maior o fio, maiores serão os períodos das oscilações, levando em consideração o mesmo objeto de massa para todas as situações, a mesma gravidade e o mesmo ângulo, tornando o nosso experimento e aprendizado válidos.